Assim o filme começa e nos é mostrado um barco no meio do mar, em que havia um homem e ele morava neste barco há muito tempo. Não por vontade própria, mas por compulsão. Seu nome é Mariner. Ele havia feito este barco exatamente como sua casa, e ele teve que ficar aqui porque esta é a época em que todas as geleiras derreteram e o nível da água aumentou muito, pelo que não há vestígios da terra. Acabou completamente. Então agora aquelas pessoas que estão vivas estão vagando no mar em barcos e navios. Mas eles ainda esperam que haja um pequeno pedaço de terra na última parte do mundo, onde eles podem se estabelecer e facilmente passar suas vidas. Depois disso, um marinheiro sai em busca de comida na água para pescar. Depois de procurar por muito tempo, ele não encontra nada. Então ele retorna ao seu barco. Quando ele vê outro barco, ele fala com o dono do barco. Ele diz que a regra do mar é que, quando dois estranhos se encontram no mar, eles se ajudam. Eles podem trocar seus pertences uns com os outros. Mas o outro homem recusa que não quero trocar nenhum dos meus pertences com você, nem preciso da sua ajuda. Depois disso, ele começa a sair de lá com seu barco. Na verdade, o fato é que ele havia roubado malta do barco do marinho. Ele sentiu que estava me chamando para ele por uma desculpa. Para que o assunto não se agrave, ele acha que é preciso ir. Ao mesmo tempo, alguns marítimos também vêm para lá. Então, quando o homem do barco vai um pouco mais longe, começa a roubar malta do marinheiro. Quando o marinheiro fica muito zangado, ele começa a correr atrás dele. Ele ataca o barco do homem e o destrói e sai daqui. Depois disso, os marinheiros também se aproximaram muito do homem. Eles o atacam e o matam. Depois disso, o marinheiro vai para uma tribo no mar, onde ele realmente veio vender seus pertences para essa tribo, mas eles se recusaram a comprar seus pertences, porque não havia nada de útil em seus pertences. Tudo era inútil. Depois disso, ele mostra a eles a lama em uma garrafa grande. Ao ver isso, o chefe da tribo pede que ele entre. Na verdade, por causa da água em todos os lugares, a lama pode ser vendida a preços muito altos. E a demanda pela lama também foi muito alta, porque nela podem ser cultivados grãos. O preço dessa lama está definido. Então eles falam com o marinheiro sobre dar 4 moedas em troca. Mas como a lama era muito preciosa, o marinheiro pede 8 moedas por ela, em que eles são aceitos e as moedas são dadas a ele. O dinheiro que ele leva para ir a uma loja lá comprar coisas. Mas vemos que a loja não era de todo, porque não havia nada para comprar, exceto algumas coisas. O marinheiro compra de lá água e pés de tomate, porque faltava água e a água do mar não podia ser bebida. Em troca, ele dá metade de seu dinheiro ao dono da loja. Seu nome era Helena. Agora, quando o marinheiro estava saindo de lá, algumas pessoas da tribo vieram até ele com uma garota. E diga que, se você se casar com essa garota, você pode pegar o que quiser da... Agora o povo da tribo queria isso porque o marinheiro era muito corajoso e poderoso, considerando que as pessoas desta tribo eram covardes. Por isso acreditavam que depois do casamento, o filho do marinheiro também seria valente como ele. Mas ele claramente se recusou a se casar com ela e começou a partir daí. O que faz com que as pessoas da tribo sintam que o marinheiro não é um humano, mas uma fada da água, porque ele estava vagando sozinho em seu barco há muito tempo. E hoje, se ele estava tendo a chance de casar, ele recusou, considerando que, se ele fosse realmente um humano, ele nunca recusaria. Então eles não o deixaram sair dali e o pegaram. Então um deles vê uma marca atrás da orelha do marinheiro, que está atrás das orelhas das fadas da água. Ao vê-lo, ele se assusta e o joga na água. Depois disso, eles o tiram da água e o trancam em uma gaiola. Agora eles pensam em afogá-lo na água e matá-lo, porque eles usaram seu corpo como esterco depois de matar qualquer humano. E depois de matar o marinheiro, eles iriam fazer o mesmo com seu corpo. Mas antes que eles façam isso, alguns ladrões do mar atacam sua tribo. Então, com pressa, todos começam a correr aqui e ali. Agora ele não era um ladrão comum, mas era muito perigoso porque ele tinha armas muito grandes e caras. Além disso, havia alguns navios voadores, o que ninguém tinha na época. Eles constantemente disparam contra a tribo com suas armas. Por causa disso, a tribo está em mau estado. Havia fumaça. Tudo estava quebrado. Toda a tribo foi completamente destruída. Então, quando o dono da loja vê o marinheiro se afogando, ela vai até ele e ela diz: "Eu posso te salvar. Mas para isso, você vai ter que me levar no seu barco." Com o que ele concorda, Helen imediatamente quebra a fechadura da gaiola e o leva para fora. Depois disso, ele leva Helen e sua filha em seu barco. Agora descobrimos que a filha de Helen tem uma tatuagem na cintura, que na verdade é um mapa de uma ilha. E esse é um lugar onde tem muita terra e essas pessoas podem se estabelecer lá. Aqui descobrimos o segredo de que o marinheiro é realmente uma fada da água. É por isso que ele pode respirar na água. Ele diz a Helen que um de vocês ou sua filha terá que morrer, porque temos muito pouca água para beber. E se um de vocês morrer, nós 3 morreremos de sede. Ao ouvir isso, Helen fica muito preocupada, mas ela de alguma forma convence o marinheiro a manter ela e sua filha vivas. "Eu quero viver." Então vemos o líder dos ladrões perigosos, que era cego de um olho, mas muito zangado. Ele diz a seu povo que, de alguma forma, eu quero aquela criança, que tem um mapa na barriga. Depois dá muitos cigarros para todos os amigos e manda eles se divertirem. Junto com eles, ele estava se divertindo. Mas então um velho vem e diz a ele: "O óleo do navio ficará pronto em poucos dias." Ao ouvir isso, o líder fica com raiva. Agora, aqui descobrimos que ele é um pouco louco, além de cego, porque ele fez o que seu coração queria.
Então, não importa qual seja o resultado. Aqui também ele começa a fazer algo assim, e acender o cigarro com um palito de fósforo e jogá-lo no petroleiro. Mas antes que o petroleiro pegasse fogo, seu navio teria sido destruído. Um homem pega o palito de fósforo e o apaga para evitar que o navio seja destruído. Depois disso, o líder envia seu exército para pegar aquela garota tatuada. Lá o marinheiro estava levando Helen e sua filha em seu barco. Mas então o exército do líder vem e os ataca com um avião. Então, para combatê-los, para trazer armas, o marinheiro vai para a parte inferior do navio. Helen vê isso e pensa que talvez o marinheiro tenha nos deixado e fugido. É por isso que ela mesma ataca os navios de outras pessoas com uma arma. Então, assim que a flecha atinge o navio, ela não é destruída, mas a corda fica presa no navio. Agora o navio dos ladrões começa a se mover ao redor do barco. Mas então, de alguma forma, o marinheiro vem e corta a corda, para que o navio do ladrão fique livre e parta dali. Agora Helen havia perdido uma flecha daquela arma. É por isso que o marinheiro está muito zangado com ela e sua filha. Para puni-los, ele corta seus cabelos e eles iniciam sua jornada novamente. Eles estavam avançando, mas então viram um navio na água. Helen diz que devemos ir para aquele navio para que possamos pegar algo para comer de lá. Embora o marinheiro não quisesse ir para aquele navio, ele ouve Helen e vai até o dono do navio. Ele vai lá e descobre que, na verdade, é um comerciante e fala em comprar Helen aqui. Mas, em troca, ele não tinha nada para dar ao marinheiro. Mas então ele mostra um papel ao marinheiro. Agora, porque faltou papel e ninguém tinha papel nessa época. Então o marinheiro diz a Helen para ir ao mercador por meia hora em troca daquele papel. E então, assim que Helen vai até ele a leva para a parte inferior do navio. Ele tinha acabado de sair, então o marinheiro vem atrás dele e diz a ele que seu tempo acabou. Mas como ainda não se passaram 5 minutos, a mente do comerciante enlouquece. Ele ataca o marinheiro com uma faca. Mas como o marinheiro era muito mais poderoso do que ele o mata com sua própria faca. Agora o marinheiro sabia que Helen e sua filha estavam com muita fome. Então ele pula na água e pega um peixe muito grande. Depois disso, eles comem até se fartar. Agora, com o passar do tempo, a amizade entre o marinheiro e Helen foi aumentando, onde eles se tornaram bons amigos. É por isso que ele também ensina a filha de Helen a nadar. Agora, onde antes ele não gostava dos dois. Agora eles eram amigos um do outro. Ora, um dia o marinheiro vê que há outro barco atrás do seu barco. Agora ela não entende nada sobre de quem é esse barco. Mas quando Helen vê aquele barco, ela entende que pertence aos marinheiros. Ela conta ao marinheiro sobre isso. E também que eles vieram para levar minha filha, porque tem um mapa de um grande terreno nas costas dela, que é uma ilha. Quando o marinheiro ouve isso, ele diz: "Não acredito, é impossível. Porque o mundo inteiro foi destruído, como pode ser esta terra?" Helen diz: "Isso é verdade, esta terra está realmente lá, porque quando eu encontrei essa garota, ela tinha lama na mão." Então você pode imaginar que a lama só pode ser encontrada no chão. Então é revelado o segredo de que aquela garota não é filha de Helen, mas ela a encontrou na água quando estava se afogando. E então Helen salva sua vida. Ao ouvir isso, o marinheiro ficou muito zangado. É por isso que ele tranca Helen em um submarino e a leva para as profundezas da água. O submarino é na verdade um pequeno barco fechado por todos os lados e é usado apenas para ir para as profundezas do mar. Agora Helen chega às profundezas da água e vê que existem edifícios magníficos abaixo, que se afogaram aqui devido à destruição de tudo. Então, quando eles voltam, eles veem que os marinheiros chegaram muito perto dele. Eles vêm para o barco e os pegam. O marinheiro pergunta a eles: "Onde está a garota que estava com você?" Agora, porque eles realmente não sabiam nada sobre a menina, eles dizem: "Nós não sabemos disso." Ao ouvir isso, o marítimo fica furioso. É por isso que ele ordena que os matem. Agora vemos a menina, que não estava em outro lugar, senão debaixo do mesmo barco. Ela surge depois de ouvir o assassinato dos dois. Vendo isso, o marítimo imediatamente a pega. Agora ela havia encontrado a garota, mas ele ainda permanece firme em suas palavras. Ou seja, ele ordena que o marítimo e Helen sejam mortos imediatamente. Mas antes disso, o marinheiro leva Helen para a água. Os marinheiros atiram em Helen, mas de alguma forma ela escapa. Helen diz ao marinheiro: "Sou humana, não consigo respirar na água." Ao ouvir isso, o marinheiro lhe dá o fôlego, porque como eu te disse, ela era uma sereia. Então, depois de um tempo, quando eles sobem, eles veem que os marinheiros destruíram seu barco. Mas agora, porque eles não tinham nenhum navio ou barco, eles têm que vir para aquele barco destruído. Depois disso, eles sentam lá e começam a conversar. Então o marinheiro coloca um pedaço de papel na água, que foi a mesma coisa que Sudagar deu a ela em troca de Helen. Este jornal também tinha uma foto daquela terra. Ao vê-lo, ele entende que, de fato, ainda existe uma parte da Terra onde a lama e a vida é possível ali. Mas o mapa para ir para aquele lugar não é com mais ninguém, mas com aquela garota. Ou seja, a tatuagem na barriga. É por isso que o marítimo decide que encontrará aquela garota fazendo qualquer coisa. Mas a condição de seu navio não era tal que eles viajassem nele. Depois disso, um homem entra em um avião e começa a ligar para Helen. Assim que o vê, Helen o reconhece porque ele era de sua tribo. Pensamento inteligente. Então agora ele coloca os dois em seu barco. Depois disso, ele sai para encontrar aqueles ladrões. Depois de procurar por muito tempo, o marinheiro encontra o navio do ladrão,
onde ele entra secretamente naquele navio. Depois disso, ele vai na frente do chefe e diz que entregue aquela garota para nós, mas aquela garota claramente se recusa a dar. Agora, depois de ouvir esses carros, o marinheiro coloca a bomba que trouxe consigo no petroleiro. Por causa disso, há uma grande explosão lá e muitos ladrões são mortos. Depois disso, o marinheiro começa a procurar a garota, mas o chefe pega a garota e senta em um avião e começa a partir daí. Mas antes que ele pudesse tirar a garota de lá, o marinheiro só ataca com as próprias mãos e para o navio, por causa do qual seu navio também foi destruído. Então o homem sentado no petroleiro e Helen vem aqui, e com a ajuda disso, o marinheiro e a garota são puxados para cima. Então eles veem que há uma grande explosão no navio do ladrão. Por causa disso, todos os ladrões restantes também são mortos. Então vemos que o chefe dos ladrões ainda não morreu, mas ainda está vivo. Quem atira no marinheiro? Agora essa bala não atinge o marinheiro, mas com pressa, a garota cai daquele poço. Agora o marinheiro envia seus 3 barcos para pegar a garota. Mas antes que ele pudesse pegar a garota, na hora certa, o marinheiro a salva pendurando-se na corda. Após que os 3 barcos colidem entre si são destruídos e finalmente eles também morrem, havia também um chefe em um navio, então agora seu jogo acabou. Depois disso, vemos que o companheiro de Helen sabia ver o mapa. Eles chegam ao local onde fica o terreno através do mapa na barriga da menina. Eles estão muito felizes em vir para cá. Eles também têm uma cabana aqui. Assim que eles entram, eles pegam 2 bananas aqui, que não era de outra pessoa, mas dos pais da menina, porque esta cabana era dele. Havia também uma arma de tatuagem aqui, com a ajuda de que seus pais fizeram uma tatuagem na barriga da menina. Depois disso, o marinheiro deixa esses 3 lá, pega seu barco e vai para a água, porque agora ele gostava de ficar na água. Depois disso, Helen e a garota o observam partir.